Hoje nós vamos conversar com o tema O que fazemos do Evangelho. É uma questão que nós podemos fazer uma análise daquelas obras que nós mais gostamos de ler, especialmente quando se trata das obras básicas da doutrina espírita. Qual é a obra que nós mais lemos? Também podemos pensar de que realizamos o Evangelho no lar. Aí realizamos uma vez por semana, durante 20, 30 minutos, mas a questão é no nosso dia a dia, que a gente deve se perguntar como eu uso o Evangelho diante das situações em que nós passamos, que nós enfrentamos. Se a gente observa o Evangelho naquele momento em que nós estamos com uma dificuldade, ou quando nós temos que dar uma resposta para alguém, ou quando nós temos que tomar uma atitude, enfim. Qual é o momento que nós mais lembramos das lições que o Evangelho nos traz? É interessante. Eu passei a semana pensando no que a gente poderia conversar e analisando o dia que a gente passa, um momento de crises em todos os sentidos, aonde que nós também vemos a violência, nós vemos as enfermidades, estamos passando por pandemia, estamos talvez observando o que a ciência nos traz, o campo social, as nossas agressividades no trânsito. E eu fiquei pensando, mas qual é o momento que a gente usa o que o Evangelho nos traz? Se a gente lembra do Evangelho na hora de decidir alguma coisa. E aí eu fiquei buscando qual era o momento que a gente lembra e que a gente usa. Mas fazendo uma análise do Evangelho que nos dá o caminho para podermos trilhar ali como um roteiro seguro para a nossa felicidade vindoura, que nos traz as verdades que nós precisamos se basear nela para podermos nos dar um sustentáculo para a nossa própria caminhada, e especialmente como vida. A vida que nós devemos traduzir ela em cada atitude, em cada pensamento, em cada palavra. E aí a gente lembra da carta viva enviada por Deus, Jesus. E aí Jesus vai dizer exatamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós fazemos desta carta viva, que traduziu tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para a nossa renovação, para o entendimento daquilo que a vida nos proporciona e que Deus nos conduz para a perfeição. Tem uma passagem muito interessante que está no livro Rumo Doutrinário, de Mendes, me fugiu o nome dele. E esse livro, Rumo Doutrinário, ele nos traz uma passagem muito interessante de uma
conversa, de um encontro do Mestre Jesus com um senhor que estava extremamente em trevas. Não acreditava em nada. Não conhecia qualquer sentimento de bondade ou de amor. E que, nessa conversa, ele se sentindo numa ansiedade que desconhecia, porque ele se via extremamente ignorante diante de tudo que a vida poderia apresentar. E se sentia extremamente em trevas da escuridão. E esse diálogo com Jesus, que Jesus chega e chama ele de meu amigo e meu irmão. Nesse momento que fala para ele, meu amigo, meu irmão, ele desperta algo interessante. E Jesus, então, tem um diálogo com ele. E nesse diálogo, Jesus diz, toma o meu evangelho, faze dele a tua bússola na hora de desespero. Ele será o teu santelmo do teu espírito atribulado. Nunca abandones, leva-o e afeiçoa-te a ele. Será o teu sirineu se souberes compreendê-lo. Vai, meu amigo, meu irmão. Coragem deve tê-lo, para que o bem possa cumprir. E que esse bem, ao cumprir, é o teu dever perante Deus. Esse irmão, então, que se encontrava naquela situação, diante desses argumentos, ele passa a modificar toda a sua vida. Então, quando nós voltamos a pensar o que nós estamos fazendo do Evangelho, também temos que lembrar quais são as escolhas que nós fazemos diante das conversações. Qual é a maneira que nós respondemos para as pessoas quando nós somos questionados? Será que nós temos serenidade no falar? Ou será que nós temos a autenticidade da nossa própria integridade espiritual ainda diante de uma ignorância que temos, e aí achamos que responder com brutalidade, sem respeito, é uma situação da gente, e que isso nos mostra quem somos nós, como somos nós. Será que seria no grito quando nós estamos no trânsito? No buzinaço? Porque o meu carro é melhor do que esse que está lá na frente, atrapalhando o trânsito? Ou então quando a gente está sob ameaça de alguma violência, ou sobre uma ameaça de disporem uma imperfeição da gente. Será que seria esse os momentos que a gente realmente vai usar aquilo que nós sabemos do Evangelho? Se ele está traduzindo para a nossa vida algo que nos conduza, que nos seja realmente o caminho que devemos estar trilhando. Se a gente buscar exatamente nos 28 capítulos do Evangelho, cada lição, traduzindo para a nossa vida, não haveria nenhum problema que não tivesse uma resposta
e uma solução. Para tudo nós vamos encontrar uma resposta e para tudo encontramos uma solução. E como o Evangelho é a representação da carta viva enviada por Deus, Jesus, ele foi dizendo e vivenciando para exemplificar, para nós seguirmos aquilo que ele dizia, aquilo que ele ensinava e aquilo que ele fazia. Dentro daquele processo de um amor, dentro de um processo de sentimento elevado, especialmente do pensamento ligado com o Pai. Quando nós olhamos no capítulo que fala, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que está lá no capítulo 9 do Evangelho, como a gente pode querer ser brando, respondendo com brutalidade? Ou como a gente pode ser pacífico, incentivando a violência, o armamento, a proteção pela violência, imaginando que isso é segurança? Qual é a forma de nós nos sentirmos seguros diante da vida e do mundo? E nesse capítulo 9, que fala sobre bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, Jesus diz, e Jesus faz, da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Se é uma lei feita conforme Jesus nos representa, conforme Ele nos ensina, será que nós conseguimos, no dia a dia, sermos dóceis com as situações adversas? Será que nós temos moderação no falar? Nós temos moderação no agir? Será que a gente é bem afável? A crise pegando e a gente sereno, sem se preocupar com nada? Será que a gente tem paciência o suficiente para aguardar, cruzar esse momento, nos preparando para que quando vence esse período, essa crise, a gente esteja em condições de retomar com mais força, com mais entendimento, com mais coragem? Então a doçura, diante desse momento em que nós estamos nos isolando uns dos outros, nesse distanciamento social, e aí a gente começa a se conhecer, porque vai tendo maior tempo com aquelas pessoas mais próximas que a gente estava próximo de corpo, mas distante de sentimento, distante de pensamento, distante da conversação, da participação na vida do outro, de a gente saber o que está acontecendo com o outro, porque está de alguma forma, ou o que está sentindo, o que ela está realmente vendo a vida. Talvez esse distanciamento social também nos mostra aquilo que nós devemos saber de nós mesmos, o tempo para refletir. Lembramos que o nosso Pai Celestial, com sabedoria, de seu amor infinito, e fazendo com que na evolução dos tempos,
pudesse o homem, ao desenvolver a sua inteligência, para que pudesse ser mais ágil, para produzir um pouco mais, sem muito esforço físico, ele permitindo assim, fazendo com que nós tivéssemos mais tempo para dedicarmos a nossa própria vida, ao nosso próprio conhecimento de si mesmo e na convivência daqueles que estão próximos, nos dando essa tecnologia avançada. Será que a gente tem aproveitado esse tempo para refletirmos? Se nós vemos que o mundo é uma correria, nós chegamos no final do ano, esse ano passou voando, o dia passa voando, a semana passa voando, nós piscamos os olhos e já passou o dia, já passou a semana, já estamos terminando o ano e não se apercebemos de nada. Ou nós não paramos para reflexionar em torno da nossa própria vida. Se Deus, na sua sabedoria, nos permite a tecnologia para que houvesse mais tempo para nós atendermos às nossas necessidades espirituais, para aprendermos a nos conectar com Ele, e nós fazemos dessas horas em que a tecnologia está trabalhando ao nosso favor, nós desconectamos com o Pai e mergulhamos nas coisas materiais, aproveitamos o máximo de tudo aquilo que a ciência e a tecnologia nos mostra e esquecemos do Evangelho. Esquecemos que temos que viver o Evangelho. Temos que colocar ele nas nossas ações. É por essa razão que eu fico pensando onde é que a gente coloca e qual é o momento que a gente coloca as lições do Evangelho na nossa vida. Que às vezes a gente está mais acostumado a julgar, a condenar, a ser violento nas respostas, a motivar a violência, a ser aquele que tem preconceitos, discriminação, aquele que se julga maior e melhor do que os outros, e não se damos por conta. Qual é o momento de nós usarmos o Evangelho? Então, nesse capítulo, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, mostrando o que Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, e ao mesmo tempo, Jesus condena a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Talvez essa última parte é o que a gente mais está próximo de usar expressões descortês sem respeito ao nosso próximo. E assim como tantos outros fazendo isso para conosco. Porque eu chegar e dizer o que eu penso, o que eu quero, sem respeitar o ouvido do outro, o sentimento do outro, a opinião do outro, eu uso, por mais que eu cuide o tipo de palavra, mas esse processo de expressão é descortês ao respeito ao outro. E a violência, então, nós nem podemos comentar muito, porque há várias formas de nós cometermos a violência. Porque às vezes a gente imagina que a violência é só aquela de agredir fisicamente. Mas nós agredimos pelo pensamento, nós agredimos por palavras,
nós insinuamos situações que também são agressões. E aí o Evangelho vem nos dizer para nos alertar, para que a gente possa voltar e pensar em nós mesmos. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto, que está lá no capítulo 21 do Evangelho. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vosso inimigo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Essa é a mais difícil de nós fazer o Evangelho frutificar, florescer em nós. É a nossa capacidade, desses momentos de agressividade contra nós, de sermos aquele que vai amar o inimigo, ou que vai orar por aquele que está perseguindo e está caluniando, e orar por aquele que persegue ou aquele que nos odeia. É difícil realmente. Então eu me pergunto, por que a gente não consegue traduzir o Evangelho totalmente na nossa vida? E quando a gente pergunta, vamos estudar o Evangelho? Eu já li o Evangelho da primeira folha até a última. Não precisa mais estudar. Ou quando a gente já estudou uma vez, aí vamos voltar a estudar o Evangelho? Mas eu já estudei o Evangelho. E a gente começa a fazer pergunta também, nós que realizamos o Evangelho no lar, há bastante tempo, para quem está na doutrina espírita, que a gente já faz bastante tempo o Evangelho no lar. E a gente repete o Evangelho no lar, será? Vai do começo até o fim e depois paremos? Não fazemos mais o Evangelho no lar? Ou nós continuamos fazendo? Quem já faz mais de 20 anos o Evangelho no lar? Quantas vezes será repetiu todo o Evangelho nos estudos no lar? Uma vez por semana. E quando chega naqueles momentos, a gente não consegue praticar o Evangelho numa decisão. Na hora do desespero, na hora da tribulação, numa hora de crise. A gente não consegue traduzir os ensinamentos do Evangelho na nossa vida. É uma dificuldade que a gente tem. Então eu fiquei pensando, nesses últimos tempos, nesses últimos 25 anos, que não vou falar o anterior, mas nesses últimos 25 anos, talvez eu fiquei 1 ou 2 semanas sem realizar o Evangelho no lar. E às vezes vem uma frase e eu fico horas e horas procurando onde é que está aquela frase no Evangelho, não consigo achar. Aí a gente tem que pesquisar. E é o momento que a gente está em dores. E sempre diz que os homens, qualquer gripe, para nós é complicado, né? E eu me vejo assim, com qualquer gripe. Anteriormente, agora vai ser pior ainda, né? Aparecer uma gripe, a gente com essa crise aí da pandemia. Mas o homem já fica louco de medo, diz agora que eu vou voltar para o mundo espiritual, né? Porque a gente talvez não lembra do Evangelho nesta hora. Não lembra o que ele nos diz. A gente vai vivendo os nossos princípios, nossa forma de pensar, sem associar o que o Evangelho nos traz. Essa carta viva que Jesus foi. E ele nos diz no capítulo
São Lucas nos fala no capítulo 6, versículo 31, tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Será que a gente consegue tratar a todos? A gente trata aqueles que a gente tem simpatia, aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente conhece, que sabe quem é que é. Mas tratar a todos, nem sempre. A gente tem dificuldade. Mas nós temos que pensar assim, esse é um irmão que futuramente poderá ser o nosso amigo. A gente não sabe o amanhã, de repente, nós vamos cruzar novamente por ele, e em situação qual? Aí no capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E nesse capítulo vai falar sobre o perdão. Vai falar sobre reconciliação, sobre a indulgência e o arqueiro e a trave. Perdão é o que mais se fala dentro da casa espírita. E nós ainda temos dificuldade, porque guardamos ainda alguns rancores, guardamos alguns ressentimentos, nos negamos às vezes a perdoar, guardamos algumas mágoas por um bom tempo. Reconciliar é complicado. A gente tem que se despir do orgulho para ir fazer uma reconciliação, porque a gente imagina que está com a verdade, e eu estando com a verdade, ou estando com a razão, é o outro que tem que vir aqui, quer reconciliar comigo, pedir perdão. Então, reconciliação nos traz o Evangelho. Também nós temos essa grande luta para aprendermos a colocar o Evangelho no nosso dia a dia. Indulgência é o que nós mais buscamos entender, porque a gente fala bastante das imperfeições dos outros. Quer dizer, o espírita não fala, né? O espírita só comenta, né, as imperfeições do outro. Mas é um prato cheio para uma conversação. Se quer fazer uma conversa fluir, fala das imperfeições dos outros, do defeito dos outros. Que sempre o assunto aumenta, ele cresce. E a gente não se apercebe que quando o Evangelho nos diz sobre a indulgência, é para nós não observarmos as imperfeições alheias. E o arqueiro e a trave é aquela que nós temos com uma madeira muito grande nos olhos, travando o nosso olhar, e nós querendo tirar um pequeno cisco que está no olho do outro. O pequenino cisco que está no olho do outro a gente vê, porque é um defeito que a gente está vendo. Mas aquela trave que está quase nos cegando, esse a gente não percebe, esse a gente não vê. E no capítulo 11, vai nos falar sobre o amar o próximo como a si mesmo. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Está em São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Isso que a gente nem conversou sobre os outros capítulos do Evangelho, que são 28. Mas pensando, como a gente tem feito, o que a gente tem feito do Evangelho na nossa vida? Será que ele tem suavizado as nossas lutas? Será que ele tem nos encorajado? Será que ele tem nos consolado? Será que ele tem nos dado as condições de desenvolver a paciência? E que tem ensinado a nós ser brandos?
E às vezes eu fico sempre a me dizer, estou tão longe do Evangelho que eu só lembro dele na hora da dor. E aí, Deus que é bom, Ele nos alerta. Ah, tu precisa de uma dorzinha? Então, vamos alertá-lo para que você possa observar o que nos traz o Evangelho. Pensamos nisso e lembramos, qualquer situação de nossa vida, o Evangelho é o nosso melhor roteiro. É a regra que nos ensina a bem proceder. Façamos ele diariamente. Não ficamos só no Evangelho no lar, que é importante e é necessário. Temos que realizar. Porque quando nós realizamos o Evangelho no lar, nós criamos uma luz que a espiritualidade vem nos auxiliar, não só na nossa casa, ao derredor da nossa casa, mas se nós realizarmos também o Evangelho todos os dias, individualmente, isso nos auxiliará, para que aos poucos nós vamos aprendendo a fazer aquilo que se deve fazer com o Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.